Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre horas. Para isso nós vamos estudar alguns trechos do livro A Man Called Ove, ok? E nesses trechinhos que a gente vai estudar são todos os dos primeiros capítulos que falam sobre hora. Então vamos lá. Então, é o segundo capítulo do livro. 3 weeks earlier, ok? Três semanas antes, né? 3 semanas antes, mais cedo. A man called Ove makes his neighborhood inspection. Então, aqui nesse capítulo ele vai falar sobre essa inspeção que ele fazia na vizinhança. It was 5 to 6 in the morning when Ove and the cat met for the first time. The cat instantly disliked Ove exceedingly. The feeling was very much reciprocated. Nessas frases do livro, a gente vai encontrar a maneira mais difícil de se falar as horas em inglês, ok? A maneira mais fácil é aquela que nós já sabemos, porque é bem parecida com o português, que a gente fala exatamente o que está escrito, né? Por exemplo, se for 5:20, eu falo it's 5:20, né? Se for, por exemplo, 6:40, eu falo it's 6:40. Então, essa é a maneira mais fácil, né? É a maneira que a gente usa bastante, porque é que parece com português. Agora, existe uma outra maneira que, apesar de a gente nem sempre usar, é bom saber, porque alguém pode falar assim com a gente e pra gente pelo menos entender o que está sendo falado. It was 5 to 6 in the morning. Então, aqui a gente vai falar que são 5 para as 6. 5 to 6. Então, 5 minutos para as 6. A gente também usa essa forma no português, né? 5 para as 6. Então, 5 to 6. Então, tanto você pode falar 5:55, ok? Eu poderia também, nessa frase, escrever It was 5:55, ok? Como eu posso falar dessa forma? It was 5 to 6 in the morning. Era 5:55 da manhã quando Ove e o gato se encontraram pela primeira vez, ok? Met for the first time. The cat instantly disliked Ove exceedingly. Ok? Então, nessa frase aí, ele tá falando que o gato instantaneamente, né, detestou, né, não gostou dele, do Ove, ok? E exceedingly é uma forma da gente intensificar que ele realmente não gostou do Ove, ok? Então, assim, exceedingly é excessivamente, tá? The feeling was very much reciprocated. Então, o sentimento, né, esse sentimento de detestar, foi muito recíproco, ok? Agora, vamos para outra parte aqui. 2 minutes to 6. Falar que são 5:58. So, 5:58. So, it was 2 minutes to 6. Aí eu coloco aqui na frente. Ó, it was, né? Era. Tô falando aqui do passado, mas também não tem problema colocar aqui no presente. Aí eu colocaria it is 5:58. Mas como eu estou falando do passado, então eu vou falar it was 5:58. Ou
It was 2 minutes to 6. São duas formas de se falar. Também no português temos a mesma coisa. Era 5h58, ou nós podemos falar que eram 5:55. E numas páginas à frente ainda nesse capítulo, a gente tem essa frase aqui, ó. It's 4 o'clock on a Tuesday afternoon in November. Então, aqui a gente vai usar o o'clock, ok? Sempre que a gente estiver falando de horas exatas. Então, it's 4 o'clock, então era 4 horas, ok? On a Tuesday afternoon, ok? Já que a gente está falando sobre dias da semana, os dias da semana são sempre com letra maiúscula, ok? Tuesday, terça-feira. E aí a gente vai usar a preposição on. Se a gente estiver falando sobre dias da semana, a gente vai usar a preposição on. Então, por isso que aqui ficou on a Tuesday afternoon. Se a gente fosse falar apenas da tarde, ok? E não fosse colocar o dia da semana, aí nós colocaríamos in the afternoon. In the afternoon. So, it's 4 o'clock in the afternoon. E também usamos o in aqui, ó, porque estamos falando de meses do ano. Então, com meses do ano ou com partes do dia, a gente vai usar o in. E o on a gente vai usar com dias da semana. No capítulo 4, ele fala assim, ó. Ove had risen at 5:45. Então, aqui, quando a gente fala de a quarter, é a mesma coisa que 1/4. 1/4 de horas é igual a 15 minutos. Ok? Então, se a gente for pensar aqui num relógio, né? Se a gente for pensar aqui num relógio, ó, nós dividimos o relógio em 4 partes iguais. Então, ó, 1/4 de hora é igual a 15 minutos. Então, 1/4 para as 6. Então, se é 1/4 para as 6, então vai ser isso aqui, ó. 15 minutinhos para as 6, tá? Vai ser 5:45. Porque vão ser 15 minutinhos para as 6 da tarde, né? Não, para as 6 da manhã aqui no caso. Então, at 5:45. 1/4 para as 6, ou 15 minutos para as 6. Também podemos falar, aqui ao invés disso aqui, a gente poderia falar 5:45. Mas é bom a gente saber a outra forma que essa frase pode aparecer. Né? Então, vamos ver aqui algumas outras coisinhas sobre horas. Essa é a frase mais importante quando a gente quer saber sobre as horas em inglês, que é What time is it? What time is it? What time is it? E quando a gente vai responder isso, a gente só vai trocar a ordem, lembra? Essa ordem aqui fica diferente porque a gente está fazendo uma pergunta, então o verbo to be vai lá para frente, então por isso que fica what time is it? Mas quando a gente vai fazer a resposta, então vai ficar it is, então a gente troca a ordem aqui, ok? E no inglês a gente não tem esse formato de hora como a gente tem no Brasil, né? Que aqui no Brasil a gente acaba falando 16 horas, né? Ou 18 horas. E no inglês isso não existe. A gente vai usar o AM ou PM. Então, o AM a gente vai gravar que vai servir para qualquer coisa que seja madrugada ou manhã. E o PM vai ser para tudo que for tarde ou noite. Então, é tarde e noite, eu uso PM.
Se for madrugada ou manhã, aí eu uso o AM, ok? Olha, aqui nós temos AM. E aqui nós temos MA. MA. Então, isso me ajuda a lembrar que o AM vai ser também para madrugada, ok? Para tudo que vem depois do meia-noite. It's 4 a.m. or it's 4 p.m. se for de tarde. It's 4 a.m. se for de madrugada. No português, a gente usa a palavra meia para 6, para o número 6, né? No inglês, a gente vai ter a palavra O para quando a gente fala do 0, ok? Então, vamos supor que não seja um horário certinho, né? Para horários certinhos, a gente vai falar it's 4 a.m. or it's 4 o'clock, né? Mas e se for 4 e 3, por exemplo? Aí, quando a gente for falar, aí a gente vai colocar esse zerinho aqui, a gente vai pronunciar O. So, it's 4:03, por exemplo, ok? Or, vamos supor que seja 4 e 8. It's 4:08, né? 4 e 8. Então, a gente fala esse zero, ok? Não pode ser it's 4:08. Não, it's 4:08, tá? Isso aqui é só para mostrar que a gente também tem essas coisas no português, tá? No português é que às vezes a gente acaba esquecendo, a gente acha que a nossa língua é muito fácil, mas nós também temos esses tipos de pegadinha. Quando é 12 p.m., ok? A gente pode falar it's 12 p.m., a gente pode falar it's midday, meio-dia, ou a gente também pode falar it's noon, ok? Agora, quando a gente estiver falando sobre 12 a.m., ok? Lembra, a.m., madrugada, né? Ó, é como se fosse a.m., madrugada, ok? Se fosse de trás para frente, Essa é uma forma da gente lembrar isso, tá? A gente pode falar it's 12 a.m. ou a gente pode falar it's midnight. Então, uma forma da gente lembrar quando é a.m. or p.m. é isso, tá? Porque, normalmente, a gente se enrola um pouco com esse negócio de a.m. e p.m. quando estamos falando do 12, né? Então, agora, vocês vão entender que a.m., trocando aqui, ó, madrugada, a gente vai usar algumas palavrinhas aqui junto com esse quarter, que pode ser to, past or after. O past e o after, eles são sinônimos. A gente pode usar tanto um como o outro, tanto o past como o after. Então, se eu quiser falar, por exemplo, que são 4:15, eu posso dizer it's a quarter four. It's a quarter past 4. Ou eu posso dizer it's a quarter after 4. Ou seja, é um quarto de hora, são 15 minutos depois das 4. 4:15. Ou it's a quarter after 4. Ok? Dá no mesmo. Outra maneira mais fácil de falar, it's 4:15. Agora vamos ver outra forma. Escreve para mim como é que ficaria 6:45. Acertou se você colocou it's a quarter to 7. Ok?
Então, e se fosse 6:15? Daí a gente falaria it's a quarter past 6. É como se fosse, são 15 minutos depois das 6. Então, aqui nós temos half e half. Então, se eu tiver aqui 2:30, eu posso falar it's 2:30. It's 2:30. Ok? Mas, se eu quiser usar a palavra half, eu vou escrever it's half past 2, or it's half after 2. Então, it's half past 2 or it's half after 2. Tá no mesmo, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.